No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o 7º dia deste mês que anda em busca do sol, é que ele desapareceu da nossa vida, mas não do nosso coração. João Paulo, um homem de verdadeira força, uma espinha dorsal e coração de ouro, partiu para sempre às 7h30 do amanhecer, numa manhã pétrea, no seu quarto do primeiro andar do velho sobrado. Seus olhos fechados, ele se recusou a ver o mundo que havia criado desmoronar sem ele. Ele nasceu em 25 de março, há exatamente 75 anos, numa vila pequena do sertão nordestino chamada Serra do Sol. Era filho de Maria das Graças e José Valente, humildes moradores daquele lugar que, com seus esforços, construíram um futuro promissor para seus filhos. João Paulo era o mais novo de 3 irmãos. Ainda criança, ele já mostrava interesse e paixão pela natureza. Era comum achar o jovem desaparecido nos campos de cultura, observando as plantas e seus ciclos. Essa paixão perdurou ao longo de sua vida e transformou-se em um hobby marcante. Ele dedicava parte do seu tempo às plantas, cultivando inúmeras espécies e experimentando métodos de cultivo. Aos 17 anos, João Paulo mudou-se para a capital para estudar agronomia no mais tradicional instituto da região, onde se graduou com ênfase em viticultura. Durante seus estudos, ele desenvolveu um apreço especial pelo vinho e dedicou toda a sua vida à pesquisa e produção de uvas e bebidas alcoólicas. Ele era considerado uma autoridade mundial na área e suas vinhas eram reconhecidas como algumas das melhores do mundo. Casou-se com Helena, a grande amada da sua vida. Ela foi o seu par perfeito, apoiante e incentivador em seus estudos e em suas pesquisas. Eles tiveram 3 filhos: Carlos, que se tornou um respeitado médico, Maria, que seguiu os passos do pai na produção de uvas, e Ana, que é engenheira civil. O casal viveu felizes juntos por mais de 50 anos, até a morte precoce de Helena em 2015. João Paulo foi um exemplo de constância e dedicação à sua carreira. Ele começou a trabalhar na empresa familiar, Vinhos Valente, aos 25 anos, e ao longo dos anos, transformou a pequena empresa em uma das maiores do ramo no país. Aos 60 anos, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados à agricultura e viticultura brasileira. Em 2010, foi homenageado com o título de Cidadão Honorário de Serra do Sol em reconhecimento às suas contribuições para a comunidade local e para o desenvolvimento da região. Seus filhos continuaram o legado familiar após sua aposentadoria, mantendo a empresa em alta e conseguindo, a cada ano, novos reconhecimentos por sua produção excepcional. A vida de João Paulo não foi totalmente feliz. Em 2015, perdeu Helena, a amada esposa, vítima de um acidente vascular cerebral. A família se desgarrou com essa tragédia, mas João Paulo sempre se manteve forte para os seus filhos e netos. O velho homem tinha uma vida simples, dedicada principalmente ao cuidado de sua vinha. Ele ainda se levantava cedo, antes do amanhecer, e cortava lenha no quintal, enquanto o sol içava-se lentamente na horizonte. Após o trabalho, gostava de tocar violão e ouvir rádio, sempre sintonizada na sua música preferida, Tropicália. Sua casa era um lugar amado por muitos. Era comum ver amigos, parentes e colegas no seu salão, perto do grande relógio de cuco que ele adorava. O cheiro de café forte e as tábuas ressoreadas do quarto da esquina faziam a casa de João Paulo um lugar especial para todos que o visitavam. João Paulo, agora, será lembrado como um homem que dedicou a vida à sua paixão e construiu um legado que ficará para sempre na história da vinicultura brasileira. Ele foi pai, avô, bisavô, irmão, tio, sogro, vizinho e amigo de todos. Sua morte é uma grande perda para a comunidade, mas sua luz continuará brilhando em nossos corações. Por mais que ele esteja ausente, ele nunca será esquecido.
Ele foi o sol que iluminou as vidas de todos os que conheceu e a sua partida marcou o fim do dia, mas não o fim da luz que ele traz a nossas almas. E assim, como um santo, ele se despediu de nós com uma poesia suave, levando-se consigo as sombras e os sonhos desvanecidos por essa manhã pétrea. Na manhã deste domingo, ontem, a cidade ficou mais triste. A respeitável e querida Sônia Moreira, mulher valente e inquebrantável, nascera em Água Clara, no sertão de Pernambuco, em 1949. Era de 25 de abril, dia do sol e do amor. Dia que _start assista _start assista _start assista _start assista. Dizem que ela faleceu tranquilamente na sua cama, com a mão sobre o coração, enquanto olhava para a janela onde chovia. Era como se a natureza quisesse dar um último abraço à mulher que tanto amara a vida e as plantas. Sônia foi uma médica inigualável, conselheira de tantos que a procuravam em momentos difíceis. Ela dedicou toda a sua vida ao serviço das pessoas, sem se importar com o que dissessem ou com os problemas que isso gerasse. Ao longo dos anos, ela fundara um posto de saúde na própria casa, atendendo pacientes que não tinham meios para pagar por consultas em clínicas privadas. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Sônia era também uma benfeitora do Hospital Público, onde trabalhará por muitos anos. Foi lá que se destacou como cirurgiã e parto-assistente, saindo muitas vezes da sala de operações com as mãos sujas, mas o coração cheio de alegria por ter salvado vidas. A sua vida foi marcada pela tragédia. Em 1978, seu marido falecera em um grave acidente de ônibus, deixando ela viúva com 5 filhos pequenos. A perda havia sido profunda, mas Sônia encontrara forças para seguir adiante, levando os filhos a crescimento e garantindo-lhes uma boa educação. Na televisão, no rádio ou no jornal, sempre se falava dela com admiração e carinho. Era uma mulher que deixará seu marcado na vida de muitas pessoas, com a sua bondade, amizade e dedicação às causas mais nobres. Aos sábados, Sônia passava horas cultivando suas orquídeas. Ela tinha uma coleção única de plantas exóticas, que lhe renderam inúmeros prêmios e reconhecimentos. Seu nome foi citado no telejornal da Globo quando ela ganhou o Prêmio Machado de Assis por sua dedicação à preservação das espécies ameaçadas. Não há mais a sombra da mulher na rua onde vivia, não mais o cheiro do pote de goiabada na despensa e as flores nas janelas. Mas Sônia Moreira, querida médica e benfeitora da vida, nunca será esquecida. Ela permanecerá para sempre no coração das pessoas, como um gesto de amor e carinho que ela deu a todos. E, talvez, às vezes, ao passar pela rua onde vivia, algumas pessoas se lembrarem dela, sorrirão e sentirão uma brisa doce e suada, como se Sônia estivesse parando na janela e olhando pelo mundo que ela amara tanto. Gilberto Gil, um nome que ressoa nas sertões do coração brasileiro, onde os ritmos dançam junto com as sutis ondulações do mar das Ilhas Maurícias. Ele é mais do que uma voz. Ele é o som das ruas de Salvador e o verso que abraça a diversidade da música brasileira. Sua vida, um hino cantado à frente do mundo, como uma luz que ilumina a paisagem cultural brasileira. Nascido naquele verão de 1942, em Maceió, um ponto no mapa que é mais do que apenas uma região, mas a cuna de sua essência. Ainda criança, ouvindo maracá tocando ao longe, Gilberto já sentia a batida da música em seus peitos. Aquilo era mais do que um sonho, era uma promessa que o mar e a terra faziam com ele. Crescendo entre os ritmos de Salvador, Gilberto absorveu tudo: o samba, a bossa nova, o tropicalismo e mesmo o reggae, como as ondas do mar que caem sobre a areia, formando um padrão único e incomparável. Seu canto, uma fusão de todos esses sons, criou-se nessas ruas, no meio dos ritmos da vida brasileira. A voz de Gilberto é mais do que a soma das notas, é a síntese dos sonhos e esperanças de um país. Sua música, uma espécie de hino nacional, que fala em silêncios e canta em corais. Ele uniu o futebol com a música, e como o coração bate junto com a bola, Gilberto viveu e respirou essa harmonia. Em sua carreira, Gilberto conquistou espaço não apenas pela criatividade de suas composições, mas também por seu compromisso com a defesa da cultura brasileira. Ele foi ministro da Cultura, e como um pastor cuidando da sua flock, Gilberto trabalhou para preservar,
promover e expandir o patrimônio cultural do Brasil. E ele continuou a cantar, mesmo no meio de polêmicas, ele continuou a fazer música, a compor, a inspirá-lo tudo que ao redor estava. Gilberto é uma luz na vida da música brasileira, uma espécie de guia, iluminando o caminho para quem vem atrás e inspirando os que já andam à sua frente. E é assim que Gilberto Gil viveu, cantando a vida, dançando a liberdade e unindo todos em um só coro, que ressoa pela cultura brasileira. Ele é uma testemunha do tempo, um símbolo da música popular brasileira e um defensor incansável da diversidade cultural. E é aí que Gilberto Gil vive, cantando, compondo, defendendo, no coração da música brasileira. A vida de Gilberto Gil começou em um cenário tão rico e vibrante como a Bahia, onde o sol brilhava sobre as telhas coloridas das casas e os samba-dançantes dos ruas se misturavam com o aroma do feijão no chão. Era uma terra de ritmos e corações livres, onde a música não era apenas algo que se ouvia, mas também algo que se sentia em cada batida do coração. Na casa dos Gil, a simplicidade e o afeto eram as principais moedas, e a família se abrigava sob esses valores como um refúgio no meio da tempestade. Os sons das igrejas e os ritmos dos mercados vestiam de melodias a vida de Gil desde o primeiro sol nascer. Ainda bebé, Gilberto já apanhava as notas místicas que brotavam do ar, como as gargantas de um marabá se abrem para o céu, e esse mesmo ar carregado de melodias o levou a tocar seu primeiro instrumento, o acordeão. Era uma espécie de árvore sonora que, ao ser abraçada por suas mãos pequenas, revelava os sinais de um talento que, com o passar do tempo, marcaria gerações. A música era a língua que ele falava de maneira natural, como se ela fosse parte de seu sangue. Era uma linguagem primordial e viva, que despertava em sua alma um fascínio insatiável. Ao invés de brincar com bonecos de pano ou carros de madeira, Gil preferia improvisar melodias, enquanto os programas da rádio se escoavam nas ondas do silêncio. Ainda cercado pelo tupinambá das ruas e pelos sonhos dos olharéis de ferro, Gilberto Gil emergiu como uma espécie de flor rara no meio da natureza brasileira. Sua vida e sua música foram, desde o início, uma fusão mágica entre a tradição e a modernidade, entre a simplicidade das raízes e o luxo dos frutos do futuro. E é nessa mistura que ele encontrou seu lugar, como se a terra de Bahia tivesse sido a sua própria alma, a sua própria vida. Na juventude do iluminado Gilberto Gil, a música era tão mais do que sonho ou desejo. Era vida, era fé, era resposta e pergunta. As cordas da guitarra, no auge do brilhante sol de Bahia, se entrelacaram com as vozes das madrigais e dos cantos populares, dando vida àqueles primeiros compassos que ele compunha. Inspirado por mestres, como Vinícius de Moraes e Tom Jobim, Gilberto Gil cumpria uma promessa: ser uma voz, um coração, um espelho das emoções brasileiras. O ambiente artístico dos anos 1960 era fervilhante, vibrante, inquieto. E ele, aos seus 20 anos, imerso nessa onda criativa, começou a compor canções que desafiavam os tempos e as convenções, em uma época de mudança social e política. As festas estudantis daquele tempo eram palco para o encontro das ideias, do debate e, claro, do amor e da música. Gilberto Gil participava desses festivais, seu rosto iluminado pelo entusiasmo, suas mãos agarrando a guitarra como se fosse um tesouro esquecido. Lá, nas sombrias noites da capital, as primeiras canções de Gil ganhavam destaque, e a sua voz, calada no meio do silêncio, enfrentava desafios políticos e sociais que moldavam sua visão crítica e sua poesia engajada. A determinação do jovem músico era majestosa, como uma árvore resiste ao vento e à chuva. Mas afora essa força interior, o apoio de amigos e parceiros artísticos foi fundamental para a consolidação da identidade de Gilberto Gil como músico. Juntos, eles criaram uma espécie de universo musical, onde a poesia se fundia com as cordas da guitarra e o ritmo das percussões, criando um harmônico tapete sonoro que refletia a essência da vida brasileira. Como se a terra do país tivesse batido em uníssono para elevar sua voz, Gilberto Gil cresceu com a música e a música cresceu com ele, dando àquele menino que sonhava em compor canções uma identidade musical que marcou uma era na história da música brasileira. E hoje, quando ouvemos suas canções, sentimos o calor do sol de Bahia, a fragrância das flores do sertão e a vibração do ritmo carioca. É uma homenagem à vida, à esperança e às raízes brasileiras. A vida de Gilberto Gil é uma composição musical, em que cada corda vibrante transmite um sentimento diferente. A saga de sua carreira é mais do que uma sinfonia,
com temas e variações que desafiam a monotonia do tempo e enfeitam paisagens da vida. Em cada nota cantada, em cada palavra dita, resplende um universo inteiro de experiências, sonhos e reflexões. Aquele abraço, tal como a canção que homenageia esse gesto tão simples, tão poderoso, é mais do que uma música. É uma oda à humanidade, um hino à união, ao amor e à esperança. E Gil, com essas palavras e aquela voz, conseguiu capturar esse sentimento inefável, transformá-lo em notas musicais que se entrecruzam e dançam na harmonia do universo. A Refazenda é um grito de rebeldia, uma aclamação à vida, à força da mudança, ao renascimento. Gilberto Gil, com essa música, foi mais do que simplesmente um compositor. Foi um profeta, um filósofo, um guerreiro da cultura. Ele se levantou contra o status quo, contra a monotonia e a inércia, lançando desafios ao mundo inteiro com seus versos ardentes. O exílio foi uma tempestade que assolou sua vida, mas ele não se deu por vencido. Ele encontrou na dor o material para criar seu maior trabalho artístico. Ele transformou a súplica em canção, a tristeza em poesia, e assim foi que nasceram as obras-primas que marcaram sua estadia no exílio. Não foi uma época fácil, mas ele conseguiu extrair beleza do sofrimento, mostrando ao mundo que a dor também é um tesouro escondido dentro de nós. E o retorno da terra natal foi como um resgate, uma celebração da vida, da cultura, da música. A passagem pelo Ministério da Cultura mostrou que Gil era mais do que apenas um artista. Ele era um líder cultural, um símbolo de unidade e diversidade. Com sua influência internacional, ele se tornou uma espécie de embaixador da cultura brasileira, levando nosso legado musical para os cantos mais distantes do mundo. Hoje, Gilberto Gil é um símbolo da resistência e da força da criatividade humana. Ele demonstrou que a música tem poder de mudar vidas, de transformar o mundo. E por isso, ele é, para muitos, uma espécie de Deus da música, uma divindade que vive entre nós, nos inspirando e nos encantando com seus sons e palavras. Ele é uma lembrança da vida, um hino à liberdade, uma declaração de amor à humanidade. Gilberto Gil, o menino da rua do Ipanema que se transformou no símbolo da música brasileira, um encanto místico que deslizava sobre suas cordas vibrantes, como a samba que ensinou ao mundo que se move e respira em nós. A vida dele é uma canção eterna, composta por versos de esperança, ritmos de amor e compaixão, melodias de rebelião e triunfo, orquestradas pela Mãe Terra brasileira. Suas mãos, que tocavam as notas do futuro, foram tatuadas por milhares de estrelas que se acendem em cada canção, como fogo dourado em um céu de noite. E ele cantava, com voz quebrada e ardente, como o sol que desce para a terra, emocionando todos os que ouviam. Era a sintonia da sua alma, uma voz que falava por todos nós, uma mensagem de esperança para um mundo que precisa ver que a música brasileira é mais do que apenas sonhos, é vida. Gilberto Gil foi o pioneiro da música experimental no Brasil, abrindo portas para o futuro, sem esquecer as raízes da sua terra, da samba e do bossa nova. Ele mostrou que a música brasileira não era apenas uma mistura de ritmos e sons, mas uma linguagem que falava de coragem, liberdade, diversidade e respeito pelo mundo. Sua vida foi um testemunho disso, um hino às artes e à cultura popular, uma luta constante pela preservação da identidade brasileira. Mas Gilberto Gil também foi o carinhoso pai de crianças que _start user. _start assistam. _start assistam. Não tinham voz na sociedade. Ele defendeu a educação, a inclusão e o direito das crianças à infância, sem preconceitos ou discriminações. Sua música se transformou em uma espécie de terapia para os pequenos, um balanço seguro na tempestade da vida, uma luz que iluminava seus olhos e levava-os às estrelas mais distantes. Ele cantou pela liberdade de expressão, pelo direito das pessoas de dizer o que pensam, sem medo ou ciúmes. E ele fez isso com tanta força, que suas palavras transformaram-se em leis, em